Oi, turma do livro Perturbações Espirituais de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 12, os debates prosseguem. Nós vamos para a parte 4, que era bem grande, nós dividimos em 4 partes. Hoje eu acredito que eu termino. Vamos lá. Pessoas visivelmente obsediadas, umas atormentadas, outras pelos vícios a que se entregavam, excruciadas, diversas por enfermidades irreversíveis, por dramas familiares, por dificuldades econômicas, por necessidade de trabalho, vitimadas pelo abandono dos seres queridos, inúmeras em busca de milagres, de ocorrências do sobrenatural em seu benefício, passavam numa corrente sem fim. Então esse é o perfil das pessoas que vão buscar ajuda no centro espírita, né? Pessoas que têm problemas com a família, problemas de saúde, problema no campo espiritual, que já percebe que tem uma companhia espiritual ali com ela, pessoas que querem melhorar de emprego, que querem melhorar a sua situação financeira, eles vão buscar uma religiosidade. E o centro espírita não é diferente, eles vão também buscar isso. A única diferença que tem no centro para as demais religiões é que a gente vai falar o seguinte para a pessoa: tudo é fruto do teu trabalho, tudo é fruto da tua boa vontade. Se tiver boa vontade, se tiver fé, se trabalhar em prol do próximo, você ajudando, o céu te ajudará. Agora, se você não se ajuda e está esperando sentar aqui, assistir uma palestra, tomar um passe, já sair com a tua resposta e já sair bem curado, né, adquirindo os bens que está querendo, tá, esquece. O centro espírita não faz milagre, né? Até Jesus dizia que não era ele que curava ninguém. Olha só, a humildade do nosso mestre. Ele falava que quem curava era a fé da pessoa. Felizmente, a cada 2 horas havia um espaço para palestra reconfortante e esclarecedora, explicando os objetivos do espiritismo e como se deve comportar o cristão ante os desafios existenciais, sempre com boa assistência, tanto de encarnados como desencarnados. Então, as palestras do Centro Espírita, elas servem para quê? Para poder esclarecer, né? Não dá, as pessoas não vão entrar no centro e falar: eu quero fazer um curso para entender sobre minha vida. Ninguém vai lá chegar lá falando isso. As pessoas vão procurar um centro espírita e querem melhorar. Seja lá o que for, ela quer sair dali melhor. Então, é como se fosse uma pessoa desempregada. Não adianta você querer dar um emprego para ela e ela continuar passando fome. Então, primeiro você dá uma cesta básica e dá um emprego para ela poder se manter dali em diante. O paternalismo eu acho errado, mas a assistência de primeiros socorros eu acho legal. Então, na casa espírita, a gente dá o primeiro socorro. Qual é o primeiro socorro? Uma palestra, um passe. Na palestra, são temas esclarecedores. Às vezes nem são temas totalmente espírita, né? Que sai assim de livros espíritas, porque o espiritismo ele tem uma parte legal que é a filosofia, que muitas das vezes vai tocar nos seus valores. O que você precisa melhorar nos seus valores, né? Então, hoje mesmo, eu vou fazer uma palestra que vai falar das dificuldades que a gente enfrenta, né? E que a gente aprende com elas. É uma palestra que eu não preciso citar nem o espiritismo no meio, porque a gente fala a respeito de dor, de sofrimento, que todo mundo tem. Mas dentro da casa espírita a gente vai puxar a sardinha, lógico, no meio de uma fala, dizendo, explicando por que a gente sofre na visão espírita. Mas mesmo que eu não quisesse falar isso, já estaria valendo. Tem muitas palestras que a gente assiste que os oradores, eles não chegam nem a citar livro dos espíritos, nem o evangelho. Eles simplesmente atuam naquela parte frágil da pessoa, naqueles valores que ela deixou de desenvolver, que está ligado à filosofia espírita. Então, às vezes você vai assistir uma palestra e fala: poxa, gostei tanto, nem falou de religião. Está dentro da doutrina aquilo, é filosofia. Só que a gente não precisa ficar citando que está dentro da doutrina aquilo ali. E à medida que a pessoa for assistindo as palestras, ela vai se esclarecendo e ela vai buscar: pô, mas de onde que vocês tiram isso? Aí sim, aí entram as obras. Aí a pessoa se interessa em fazer curso. Ela se dedica a um curso na casa. Ela se dedicando a um curso na casa,
ela pode se tornar um trabalhador da casa, ela descobre, inclusive, mediunidade aflorada, se ela tiver. Teve pessoas que fez curso comigo que não desenvolveu mediunidade, mas se tornou palestrante. Outros se tornaram a parte da biblioteca, outros foram para a parte da organização administrativa do centro. Então, quando você começa a fazer os estudos, você começa a achar algo em você para servir, ou à casa ou ao próximo. Então, tem pessoas que são ligadas à parte social, fazem as cestas básicas para famílias que são cadastradas em centros, ou estão ligadas à parte de... Não é festa, né, que a gente diz, mas os eventos que acontecem, barraquinhas, brechó, que são coisas que geralmente se faz para arrecadar dinheiro e pagar a conta de água, luz do centro. Porque o centro não arrecada dinheiro de pessoas. Não existe passando sacolinha no centro espírita. Olha, dá o que você puder. Isso não tem lá, não. Se tiver, o centro não é sério. Então, para a gente poder pagar uma conta de água, luz, a gente precisa de dinheiro. E o dinheiro tem que aparecer de alguma forma. Então, tem muitas doações de roupas. Por exemplo, roupa de festa. Você não vai doar para uma família carente uma roupa de festa. Não faz sentido isso. Então, você pega aquela roupa de festa, guarda e faz um brechó depois. Vende bem baratinho, aquele dinheiro você paga uma conta de água, uma conta de luz do centro. À medida que você começa a trabalhar dentro do centro, já é um exercício para você trabalhar lá fora. Tem coisas que você não sabia que tinha potência para isso, mas aí você começa a fazer um trabalho social fora do centro. Você começa a trabalhar melhor com os colegas do seu serviço. Você começa a agir melhor dentro da sua casa. O centro não vai pegar na sua mãozinha e falar, faça isso. Mas você lá dentro vai se encontrando naquilo que você tem habilidade, naquilo que você gosta de fazer. E isso vai desenvolvendo para fora do centro. A pessoa vai se tornando uma pessoa melhor, sem dúvida. Não é o centro que fez o milagre, é ela por si só, através do empurrãozinho que o centro dá. Que é mostrar as habilidades, né? Deixar aflorar essas habilidades dessa pessoa. Conforme ela vai se estruturando e vai melhorando lá fora, ela vai também trazendo a melhora da família, do círculo de trabalho. Essas pessoas, por mais que tenham religiões diferentes da dela, ela vai ter uma melhor convivência. E o exemplo dela pode arrastar outras pessoas, não para ser espírita totalmente, mas pelo menos para entender um pouquinho mais sobre a vida, como os espíritas procuram entender. Nós não somos melhores que ninguém. O espírita não é melhor que ninguém, não é melhor que qualquer outra religião. Todas são válidas desde que você esteja feliz nela. Mas existe esse passo a passo do centro. Quando é católico, quando é evangélico, né? Eu não sei da Umbanda, dos outros que eu não entendo direito, mas o católico e evangélico eu entendo um pouquinho. Tem a evangelização. A pessoa começa lá de baixo já, se estruturando de como que é o andamento daquela igreja. E ela faz parte daquela comunidade da igreja desde a sua tenridade. O espírita, geralmente, é difícil você ter aquela criança, né, aquela pessoa que veio desde criança no centro. Porque o centro é conhecido como um pronto-socorro espiritual. Então, as pessoas não querem ter como religião. Querem ir lá e buscar socorro. Quero ficar bom. E depois que fica bom, geralmente nem volta. Aí depois cai de novo e volta de novo. Ninguém quer falar assim, lá no centro, né, no espiritismo, ninguém fala assim, olha, você tem que vir e ficar. Mas se você vem e fica e desenvolve as suas potencialidades, é mais garantido que todo o trabalho que é feito com você, ele vai perdurar. Agora vai lá, se cura, faz o tratamento, depois não volta, ninguém vai atrás de você e falar assim, te cobrar, né? Pô, você foi lá, usou o centro e foi embora? Não. Mas você por si só vai acabar voltando e pedindo ajuda de novo, porque não adquiriu aquele alicerce forte que no decorrer do tempo dentro de uma casa espírita você adquire. Agora mesmo eu acabei de postar no Face, né, que nós temos que contornar as situações que a gente não pode resolver. Então, a gente não é que é se conformar do tipo, vou deitar e esperar a morte chegar, mas eu preciso contornar. Eu não vou conseguir bater naquilo que está me impedindo de passar, mas eu vou ter que contornar ele. De alguma forma, eu tenho que ser mais resignada. É por isso que tem aquele bloqueio na minha frente.
E muitas das vezes isso acontece com a gente no dia a dia, com coisas pequenas e grandes. E o espiritismo, apesar da dor que não diminui, não é uma dor menor do que qualquer outra religião, o espírita também sofre e sofre muito, mas a gente tem um entendimento, né? Aquilo que está me barrando está ali por algum motivo, eu não tenho que passar ali, então eu vou ter que contornar. Já se é o outro que não tem esse entendimento, não, eu vou pular por cima, eu vou quebrar essa pedra, eu vou, né? Já fiz isso e não vale a pena. O que a gente tem que fazer é contornar mesmo, porque se aquele obstáculo está ali, é porque não é para passar. Então o espírito ele acaba adquirindo alguns conhecimentos que a dor dele é grande, porém é uma dor que é entendida, é compreendida. É muito bom ser espírita, quem sou eu, né? Hoje, inclusive, eu tô com a camisa do centro que eu faço parte, agora indiretamente, não sou mais direta, né? Não estou mais fazendo trabalho mediúnico lá por causa da minha perna, mas indiretamente eu faço parte desse grupo aqui, ou seja, esse centro é na Penha, é muito bom, pessoas maravilhosas, trabalhadores incansáveis e fazem tanta coisa ao mesmo tempo que eu fico besta de ver. Aí hoje, em homenagem a eles, eu coloquei essa camisetinha aqui. Continuando. Espíritos recém-chegados às esferas espirituais e ignorando a ocorrência, eram trazidos para um departamento especial, onde recebiam acolhimento aqueles que possuíam algum mérito, a fim de serem transferidos para as organizações no mais além. E a azáfama do bem era contínua. Notamos Germano e o Dr. Carneiro de Campos, que também se faziam notar, os infiltrados graças à negligência de alguns irresponsáveis companheiros, mais interessados nas projeções mundanas e nos desvios que no serviço de libertação pelo amor gerando distúrbios. Vocês vão escutar ronco aí porque o Mike tá dormindo, gente. Teve uma filmagem que eu fui olhar depois, saiu o ronco dele, viu? É uma situação. Bebeu todas essa noite, eu acho. Aí ronca. Na sala dedicada às costuras em favor das gestantes pobres e das crianças maltrapilhas, o antigo ledor do evangelho havia sido retirado porque as senhoras não mantinham simpatia por ele e porque lhes parecia maçante a leitura da obra consoladora, abrindo espaço à maledicência, ao anedotário chulo, às gargalhadas vulgares. Era lamentável ouvi-las na casa dedicada a Jesus, criticando umas às outras, enquanto na sala da diretoria, o gestor, sempre desconfiado com os companheiros que se lhe apresentavam como adversários, não ocultava o desconforto da situação em que se encontrava. Então, olha bem, mesmo que fosse uma sala que não é voltada a estudos, mas está dentro da casa espírita, as mulheres que estavam ali fazendo roupinhas para gestantes, que são carentes. Olha a responsabilidade. As pessoas acham que, não, só na hora do trabalho mediúnico, que tem que ficar ali concentrado, rezando, né? Orando, vibrando. Entrou na casa espírita, seja para assistir uma palestra, seja para dar palestra, seja para fazer um trabalho social, seja o que for, para limpar o centro, para pegar água e levar lá para o palestrante. Toda a atividade do centro espírita deve ser em volta de oração. As pessoas invigilantes começam a levantar aquelas falhas, aqueles vícios que a gente tem. Você viu a roupa daquela pessoa? Você viu o que ela falou? Nossa, aquela ali tomou uma carcada do diretor hoje. Nossa, aquele ali tá achando que ele é estrela. Então, esses comentários que nós fazemos aqui fora, lá dentro, não dá. Mas lá fora pode? Também não. Mas nós somos seres humanos e a gente acaba falando do outro, a gente acaba reparando na roupa do outro, no cabelo do outro. É terrível, o ser humano é terrível, né? Nós somos muito falhos. A gente acha defeito no outro, até não querer mais na gente, a gente não tem defeito nenhum, né? Mas na casa espírita é complicado, porque você deixa entrar aqueles que gostam de zoar, principalmente os zombeteiros. E dentro desse quadro dos zombeteiros, vêm os que são mais pesados. Os que vêm mais pesado, às vezes vêm com alguém que está em tratamento, ou vêm por essa energia de fofoca, maledicência, energia de
arrogância, o orgulho, pessoas egoístas. Aí começa a queda de uma casa espírita. É dessa forma, através das pequenos erros, das pequenas falhas. E as pessoas não percebem, passa batido. A tesouraria também apresentava situação desagradável, em razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior da instituição, que era um gastador descontrolado, como se os recursos angariados para as finalidades elevadas lhe pertencessem para uso pessoal e familiar. Isso é grave, muito grave. Por isso que na casa espírita tem que ter o administrador, né, que é o presidente, tem que ter o tesoureiro, tem que ter o secretário, tem que ter uma série de pessoas envolvidas com a questão de dinheiro do centro. Um tem que ficar de olho no outro ali. Tem que bater as contas no final do mês, que esse dinheiro não pode sair da casa espírita por nada. Nem para emprestar. Olha, estou precisando de R$10 aqui, eu vou levar, depois eu devolvo. Não, não pode. Na casa espírita não pode sair dinheiro. O dinheiro da casa é para uma pintura da casa, é para uma luz, é para uma água. A gente sabe que leva muito papel higiênico, né? Papel toalha. Tem a água do filtro que as pessoas bebem quando saem. Então, nós temos que ter esse cuidado que a casa tem que ser mantida com o dinheiro das doações. Das vendas de livro, da venda da cantina, que algumas têm cantina, mas jamais tirar o dinheiro da casa para benefício próprio, seja de quem quer que seja e por que seja. Não existe isso. Isso não pode acontecer. Desvio de verba de jeito nenhum. Isso também vai atrair no plano espiritual negativo. À surdina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual, vigiando cada membro e assacando acusações impiedosas num grupo dedicado à fraternidade e ao amor sem jaça. Eis porque os inimigos do Cristo ali se instalaram e se encontravam gerando desídia, revolta e perigosos conluios para a derrubada dos companheiros que administravam patrimônio material. Então, a espiritualidade inferior, vendo toda essa bagunça, falou, tá fácil. Para atacar tá muito fácil. É só colocar agora um contra o outro, enfraquece a base é a presidência, o dirigente, né, os trabalhadores, e, consequentemente, a casa vai acabar fechando. Porque se eles não se entendem, enfraquece o grupo de forma que quem vem de fora também não se sente acolhido, percebe que a situação não tá boa. Ninguém é bobo, todo mundo que entra num estabelecimento, seja ele qual for, sente a energia do local, do local. Então o centro espírita ele tem que ser verdadeiro. Como eu falei para vocês, eu já entrei em centro grande, porém eu não me senti acolhida. As pessoas que estavam ali ou estavam por obrigação, completamente deslocadas uma da outra, não estavam antenadas no que estava acontecendo. Sabe aquela coisa, eu sou de tal setor, é só aquele setor? Então, eu não sei de nada, ou você vai perguntar em outro lugar? E não, uma casa espírita todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo. Porque a hora que um falta ou acontece qualquer coisa, tem ele para substituir. Como aconteceu no grupo mediúnico que eu trabalhava. Eu fui pega de surpresa, eu sabia que podia acontecer, mas eu fui pega de surpresa. No dia que um dos componentes partiu para o plano espiritual, o Fernando, falaram, Patrícia, você vai lá e senta no lugar dele. Eu falei, não vou não. No lugar dele lá, geralmente vem espírito mais carregado e tal. E eu não gosto, eu prefiro fazer minhas cartinhas aqui de motivação, né? Aí que eu sou ligada à equipe franciscana, então vem aquelas mensagenzinhas bem bonitinhas. Eu falei, eu tô acostumada com isso, coisa leve. Se vir uma comunicação muito dura lá, eu não sei lidar com isso não. Vai lá que a gente dá sustentação, mas não vai vir em você não, era só no Fernando porque ele tinha essa habilidade. É só para sentar no lugar dele, sua medrosa. Eu falei, então tá bom. Aí eu sentei lá no lugar dele, chegou lá no lugar dele, acabou que deu também uma comunicação um pouco pesada. Não sei se por coincidência ou não, porque falaram pra mim que não tinha nada a ver o lugar. Então, quando a gente tem que cobrir o buraco de alguém, a gente tem que estar preparado. E se a gente não está preparado, pode dar uma zica no meio do caminho, né? Lamentável esse comportamento, tendo-se em vista Jesus como modelo para todos os nossos atos, facultando que
os seus adversários passassem lentamente a ganhar espaço, a movimentar ações no santuário de amor. O irmão Elvídio, no entanto, demonstrava paz íntima, pois que sabia não faltar o socorro dos céus, e emocionado com as atividades espirituais do grupo dirigido do Dr. Bezerra, agora enriquecido com a presença do venerando Macário, iria conduzir o rebanho a Jesus e reedificar sobre os escombros a casa da verdade, onde não mais o joio das disputas nasceria ao lado do trigo da solidariedade. Então, essa equipe estava ali para poder fazer o grupo andar, né? Em nossa movimentação pelos diversos setores da oficina de amor e de caridade, percebemos a presença do mulá, semi-adormecido e conduzido com carinho por alguns dos mentores, de modo a que tomasse conhecimento, mesmo neste estado de tão pouca lucidez, do que se realizava na abençoada instituição que ele pretendia destruir sob os injustos argumentos de perseguições sofridas do passado. Então, o espírito obsessor estava ali, adormecido, mas ele estava próximo à casa. As horas pareciam insuficientes para o atendimento à verdadeira multidão que buscava acolhida e socorro imediato. No entanto, tendo-se em vista a programação muito bem elaborada, muitos obreiros de ambos os lados da vida movimentavam-se com alegria, procurando desincumbir-se das responsabilidades que lhes diziam respeito. A ordem é, sem dúvida, a representante excelente do bem, porque onde vige tudo se passa com equilíbrio, sem desajustes nem precipitações. Então, o que precisa numa casa espírita, como qualquer outro lugar, para dar certo as coisas? Disciplina, né? É o que Emmanuel vivia falando para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Preciso de não sei o que, disciplina. Preciso de não sei o que lá, disciplina. Então, tudo aquilo que a gente precisa, primeiro, disciplina. Sempre falaram para mim, Patrícia, você é muito dura, você é muito disciplinadora, tal. Eu fui autoritária, fui. E acho que isso está caindo. Graças a Deus está diluindo. Porque eu confundia muito a disciplina com o autoritarismo, né? A disciplina é algo que você desenvolve na pessoa para que ela faça por si só. O autoritarismo a pessoa faz porque você está mandando. Tem uma grande diferença. Então, como professora, eu fui muito autoritária. Como mãe, eu fui muito autoritária. E o certo era ter sido disciplinadora. Disciplinadora, essas pessoas, filhos e alunos, deveriam ter descoberto as suas habilidades, sua competência, por si só, através de um rigor disciplinado, né? Eu vejo assim que dentro das instituições, olha que a minha vida inteira foi só aprendendo, graças a Deus. Eu entrava nos quartéis, eu via a disciplina e a ordem que existia dentro de quartel, eu falava, nossa, a primeira impressão, quando a gente entra no quartel, tudo pau mandado, né? O comandante mandou, tem que fazer. Na verdade, eles estudam justamente essa disciplina, onde eles, cada qual sabe exatamente o que tem que fazer, independente se alguém vai mandar ou não. A gente pensa que lá dentro do militarismo existe um autoritarismo. Não tem, gente. Não, mas o comandante manda, eles não têm que obedecer? Está dentro de uma norma disciplinar. A norma disciplinar, cada qual sabe o que tem que fazer. Não precisa de ninguém mandar. Quando eles vão fazer uma abordagem na rua, por exemplo, um policial, não precisa de nenhum comandante estar ali e falar, você vai na direita, você vai na esquerda. Não. Eles pulam do carro e já vão, eles já sabem a tática que eles têm que usar. Eles são disciplinados. Então, não é que eu seja a favor de tudo se tornar militarismo, não, pelo amor de Deus. Mas é o maior exemplo que eu tive de disciplina, foi ali. Ali não precisa de alguém estar mandando. A ordem disciplinar já diz tudo. Você estuda para ser disciplinado. Numa escola, você não estuda para ser disciplinado. Numa escola, o aluno só faz aquilo que o professor manda. Eu estava na sala de aula. Professor, pode ir no banheiro? Não.
Então tá bom, professora, a norma disciplinar era essa, então ninguém me pedia para ir no banheiro. Isso eu consegui ensinar. Agora, quando a professora não estava na sala de aula, a professora faltava. Adivinha? Na minha frente a norma disciplinar funcionava. Quando eu saía, eles iam no banheiro de minuto em minuto, porque outro professor era bonzinho e deixava. Não tinha uma norma disciplinar. Ah, então não é norma disciplinar, Patrícia, é porque você mandava. Não, é porque mudou a estrutura. Não tinha uma norma. Se tivesse uma norma minha dando continuidade a outro professor, eles não iam pedir para outro professor também. A norma comigo eles nem pediam mais. Já sabia que não podia. Agora, seria, né, uma coisa de autoritarismo em relação ao banheiro se toda vez eles viessem me pedir. E eu, não pode, não pode, não vai. Então, eu que estou mandando, não vai. Mas não, no começo do ano eu fazia aquele negócio das regrinhas. Olha, aqui pode isso, isso e isso. O que não pode é isso, isso e isso. Pronto, e depois trabalhava o ano inteiro sem ter que falar mais nada. Mas mudava o professor, a ordem mudava também. O outro professor deixava, então, criança sabe como é que é. Dentro do centro espírita tem que ter uma ordem disciplinar. Senão a coisa não funciona. Mas o que acontece na casa espírita? Muitos são voluntários. As pessoas que trabalham numa casa espírita geralmente são voluntárias. Elas vão porque elas querem. Aí vai e faz do jeito que quer. E o dirigente da casa, os coordenadores de trabalho, eles não querem mandar. Eles não querem ordenar. Eles querem que a pessoa descubra por si só o que é melhor para a melhor convivência ali dentro. E todo mundo tem falha. Se não tiver o mínimo de ordem, vira bagunça mesmo. Eu cheguei a falar isso num dos trabalhos que eu fiz numa casa. Falei, gente, o pessoal não fica quieto dentro da câmara de passe. Fica conversando, agitando o ambiente. Eu estudei que os mentores entram primeiro, preparam os aparelhos para poder tratar as pessoas que vão entrar na câmara de passe ou numa câmara de tratamento especial. E a gente tem que entrar lá quieto, em silêncio, porque até a vibração da nossa voz pode ferir esses aparelhos. Esses aparelhos existem, eles estão plasmados lá devido ao trabalho da espiritualidade. E diz que até a movimentação da nossa voz, a vibração do tom da nossa voz pode interferir nesses aparelhos, dificultando o tratamento do indivíduo que vai lá. Então eu entendo o quê? Que a gente tem que entrar na câmara de passe em silêncio. Tanto é que quando eu vou tomar passe, eu sei que os médiuns não estão incorporados, eu sei que eles estão ali conscientes, mas eu não cumprimento ninguém. Quando eu entro para tomar passe, eu entro calada e saio muda. E se eu estou trabalhando, eu também não fico de conversa com ninguém, eu procuro ficar calada. Às vezes você encontra um ambiente mais agradável, que as pessoas estão batendo papo, e você entra no embalo. Eu já fiz isso também, mas está errado. Ali dentro tem que ter a disciplina do silêncio. Nada de comentar sobre as pessoas que estão ali no tratamento. Se for para comentar, só se for algo que você acha que pode ajudar aquela pessoa, né? Então, de repente, a pessoa saiu da câmara de passe. Eu percebi que ela está acompanhada, o outro médico também percebeu, e a gente acredita que se ela vier mais umas 7 semanas, a gente consegue aliviar ela. Então, nesse sentido, conversar pode. Agora, a pessoa estava com um short muito curto, você viu? Nossa, como é que ela veio desse jeito? O mínimo deve ser uma piriguete. Esse tipo de conversa não pode ter. Isso não está elevando ninguém, muito pelo contrário, a espiritualidade inferior está ali, está trabalhando mais do que a superior, porque a superior fica vendo essas coisas e eles falam assim, gente, tem mais o que fazer, né? Não vou ficar aqui ouvindo vocês falando de short da mulher. É isso que o espírita precisa entender, o trabalhador. Tem que ser rigoroso, tem que ser disciplinado. E isso não significa que não é ser alegre. Você pode ser alegre, você pode ter bom humor, mas na hora certa, no lugar certo. Você está fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, então no meio dos estudos surgiu alguma conversa que leve aquele exemplo para uma piada, tudo bem. Desde que não seja uma piada que denigra a imagem de alguém, que influencie de forma negativa o grupo, tudo bem. Até Jesus era bem-humorado. Ninguém relata que Jesus era um homem mal-humorado.
gente pode ter bom humor, só que a gente tem que ter disciplina. Quase inesperadamente chegara a noite, e verdadeira multidão compareceu para a conferência doutrinária habitual, na qual deveria expor a doutrina, conhecido servidor do Evangelho, muito afeiçoado pelo público, em razão da beleza do verbo, mas, sobretudo em decorrência dos exemplos de sua vida cristã dedicada aos necessitados de todo o jaez. Observamos os cuidados dos responsáveis pela entidade, multiplicando os vigilantes dedicados a preservarem a disciplina. Observamos os cuidados dos responsáveis pela entidade, multiplicando os vigilantes dedicados a preservarem disciplina e equilíbrio no recinto, evitando a entrada dos perturbadores de ambos os lados, especialmente os muitos espíritos ociosos, arregimentados pelos perversos inimigos em atividades. Gentis e severos não facilitavam a entrada dos perseguidores contumazes de muitos frequentadores, menos ainda daqueles que tinham intenções doentias de gerar confusão. Nada obstante, em alguns casos de obsessões subjugadoras, permitiam que se adentrasse o paciente e o seu perseguidor, em razão da plena fusão perispiritual de ambos nos seus embates infelizes. Dessa forma, poderiam ser beneficiados pelos fluidos ambientais e pela mensagem confortadora. Apesar de todo o cuidado, pouco antes de iniciar-se a palestra, uma jovem obsediada em descontrole total... Isso aqui eu vou falar... Não vou terminar hoje não, gente. Isso aqui a gente termina semana que vem. Eu tô meio perdida. Hoje é 26... 29, segunda-feira, né? Eu acho. Esse aqui eu vou deixar para um caso que vai falar a parte aqui. Então, nós vamos parar por aqui. Então, vocês veem que alguns trabalhadores, eles buscam, dentro do centro, manter um equilíbrio, uma harmonia, uma disciplina. Porém, devido às brechas que os trabalhadores dão, a espiritualidade inferior acaba entrando e bagunçando o coreto lá dentro. Então, se nós queremos uma casa espírita séria, tem que começar do espírita. Tem que começar dos trabalhadores da casa. É uma responsabilidade muito grande quando você fala, eu quero ser trabalhador de uma casa espírita. Não é só você estar lá dentro, é você ser o melhor que você puder. Mas e aí? E lá fora? Lá fora eu posso ser mais leve? Vigilante, orar e vigiar o tempo todo. Por isso que não é fácil ser espírita, por isso que muita gente desiste de ser espírita. Porque é uma responsabilidade muito grande. Ah, mas eu vou falhar. Vai, mas vai falhar menos, né, gente? Com disciplina, menos. A gente vai errar, lógico que vai. Ninguém é santo aqui, ninguém tá fazendo curso para ser santo. Só que a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento. O tempo todo vigilante. O tempo todo. Não é paranoia, é o tempo todo. Dependendo daquilo que falam para você, você já tá percebendo que aquilo ali é para você cair. Opa! Eu gostei do que você falou, tal, vai com Deus, com o seu dizer aí. Eu não quero saber. Quer ver uma coisa que eu consegui, graças ao bom Deus? Essa já não acontece mais. Pessoas que vêm falar de morte para perto de mim. Era um tal de gente vir trazer notícia ruim para mim. Morreu não sei quem foi pego, não sei quem tá usando droga, sabe, aquelas notícias só pesadas. Eu desliguei minha televisão, deve ter uns 5, 6 anos, ou mais. Depois que eu desliguei a minha televisão, que eu só escuto vídeo, ou assisto um filme que eu vou lá e escolho o filme para poder assistir, mudou por completo. Pessoas assim que vêm falar de desgraça alheia, não falam mais. E nem eu tenho assunto, porque como eu não vejo jornal, não vejo desgraça, eu também não tenho assunto para falar. Então eu percebi o quê? Que eu dava a brecha para as pessoas virem falar essas coisas para mim. Bastava eu ficar sentada no portão 5 minutos, gente. Encosta alguém, você viu? Foi assaltado tal casa. Você viu? Fulano não sei o que e traiu a mulher. 5 minutos de calçada para pegar um pouquinho de vitamina D, de sol. Eu parei de ficar sentada na calçada. Olha como é que eu tô branca. Eu falo, ué, se é pra me sentar aqui, pra me ficar ouvindo besteira, eu prefiro ficar sem sol. Então, às vezes eu vou lá, dou uma lavadinha na calçada, faço uma horinha ali rapidinho e volto pra dentro de casa de novo. Porque é melhor evitar. Você abre a brecha, você que abre.
Pessoas vinham contar tanta desgraça pra mim, e aí depois eu ficava com aquilo na cabeça, falava, meu Deus, e se eu abrir o portão aqui, um bandido me pegar? Porque aí você fica com aquilo na cabeça. E é uma brecha que você dá pra espiritualidade depois trabalhar em cima. De fato, você vai ser assaltado. Porque de tanto que você ficou atraindo aquele medo aconteceu. Então, tem coisas que, se você para, tudo em sua volta também melhora. Eu não tenho mais isso, não tem mais essa história de alguém ficar me contando história triste, de que morreu, de que matou, eu não quero. Eu entro naquele Quai, eu entro no TikTok, posto meus vídeos lá e saio. Raras vezes eu assisto um vídeo de TikTok ou de Quai, porque geralmente é tanta porcariada, matou, morreu. Essa semana eu fui postar vídeo meu no Quai e apareceu um cara que foi morto na cadeira elétrica lá, e cadeira elétrica, sei lá, eu sei que mataram ele porque ele tinha matado não sei quantas pessoas, e enquanto baixava o meu vídeo eu tava vendo aquela cena ali, aquele cara lá, com o cara toda cheio de tatuagem e tal. Aí eu virava o rosto assim, só olhava, tantos por cento baixo, olhava, porque não dá para fechar. Eu não consigo, eu preciso aprender. Vai ver que tem até um jeito, né, de postar sem ficar com a tela aberta. Porque eu fico com a tela aberta e às vezes aparece umas notícias lá e eu fico assim, eu fico de lado. Aí eu olho lá, 20% baixo. Olho de novo, 40%, 60% e assim vai, até baixar. Baixou, eu saio daquilo. Porque a gente fica dando essas brechas de ouvir, de ver, e aí depois vai chegando mais. É atração. A nossa lei maior é da atração. A gente atrai tudo aquilo que a gente pensa. Então não tem que pensar em coisa ruim, pensa em coisa boa, né? E a disciplina, ela é uma aliada muito forte nesse sentido do pensar. Porque se você tem uma disciplina de pensamento também, é uma beleza. Já pensou? Você conseguir conduzir o seu pensamento de verdade? Colocar ele para pensar só coisas boas, né? Coisa positiva, de querer ajudar, de querer ser ajudado. Hoje de manhã eu ainda tô com muita dor mesmo na minha coluna, né? Eu não sei se, não deve ser o osso, deve ser o nervo ou o músculo, mas tô cheia de remédio e ainda assim eu tô com dor. Aí na hora de levantar, eu firmei o pensamento e falei, Senhor, que não seja nem por mim, se eu não tiver mérito, mas que eu consiga levantar para eu poder fazer aquilo que eu me comprometi hoje à noite. Eu tenho que ir em um centro, eu me comprometi a ir desenvolver um tema, eu vou, mas o senhor precisa me ajudar. Então eu já levantei com aquele pensamento na minha tarefa, focada no que eu tenho que fazer. Tem gente que acorda e já acorda reclamando, né? Ai, tem que levantar mesmo. Nossa, hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Ai, mas não tô com vontade. Mas tem que fazer, eu vou, né? Pronto. O dia vai ser uma porcaria. Então, ainda, mesmo que eu esteja com dor, eu estou me sentindo feliz. Porque de alguma forma eu vou conseguir ser útil. Eu tenho que ir e dar conta daquilo. Então motiva a gente. O pensamento é bom. Mesmo com dor, você mantém um pensamento bom. Então, essa disciplina de você focar algo e pensar naquilo o tempo todo, isso te empurra, como é que eu posso dizer? Te motiva, né? A ter um dia bom, por mais difícil que ele seja. Porque o teu pensamento não é o teu corpo, é o teu pensamento que está em outra vibração. E o que manda é o pensamento. O corpo é o cavalo, o pensamento é o condutor. Então, o pensamento hoje é de positividade. E assim eu gostaria de deixar, né, a mensagem para vocês. Seja trabalhador da casa espírita, seja frequentante, seja um cara que está sendo assistido pela casa espírita, todos nós somos falhos, todos, desde o frequentante lá, né, o frequentador, até o trabalhador, o dirigente de uma casa espírita ou de uma igreja, todos nós somos falhos. A gente tem que ir onde a gente se sente bem, a gente procura fazer o ambiente ser bom, mas a disciplina ela tem que vir dos dois lados, tanto de quem está sendo assistido como de quem está ajudando o assistido. É importante. Se não houver uma certa disciplina, todo o trabalho da equipe espiritual é jogado fora. Todo. E imagina só, o trabalho que eles têm de vir do plano espiritual, de tratar um assistido,
de ajudar um médium a ajudar uma pessoa e ninguém tá nem aí. Tá todo mundo focado em outras coisas, em outros pensamentos. Imagina, alguém tá querendo te dar a mão e você de braço cruzado. Que cena, né, gente? Então, que cada um tenha, eu acho que o principal aqui, a disciplina. Nós precisamos disso para desenvolver bons trabalhos na casa, seja na casa ou seja numa igreja. Nós precisamos de disciplina. No nosso serviço, na nossa família, nós precisamos de disciplina. Aí na semana que vem a gente termina.